cada palavra dessa reflexão e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje, mais uma vez, o Senhor nos chama a nos colocar na cena narrada por São Lucas no Evangelho de hoje. É sempre importante que, quando lermos o Evangelho, a gente se coloque como um ouvinte naquele tempo, naquela época. Como se estivéssemos ali sentados ao redor de Jesus, Jesus ensinando, e aqui nesse caso, como se tivéssemos presenciado esse mistério maravilhoso do anúncio do anjo à Virgem Maria e do sim da Virgem Maria, que acaba trazendo até nós a salvação. Existe uma inimizade, a única inimizade colocada pelo próprio Deus na história da humanidade. A inimizade entre Satanás e a mulher, que viria a ser a Virgem Maria depois. Então, desde o princípio, depois da primeira tentação no Gênesis, Deus mesmo diz: colocarei inimizade entre você e a serpente, diz para Eva, né? E entre a sua descendência e a descendência dela. Então, durante toda a história da humanidade, dali para frente, já se era esperado o nascimento dessa mulher, que, entre aspas, vingaria a atitude de Eva e ia reparar o não de Eva. Então, para a gente entender isso, uma catequese pequena, assim, que é importante, Eva foi criada em estado de graça original. Eva não tinha pecado, era imaculada. Imaculada. Adão também. Eles estavam num estado diferente do que hoje nós somos, porque nós viemos depois do pecado original. Mas ali na criação, a igreja ensina que Eva, ela estava em estado de graça original. Ou seja, ela não tinha tendência à concupiscência, ao pecado. Ela não tinha tendência ao pecado. Claro que ela era livre para escolher entre isso e aquilo, mas ela não tinha a fraqueza da carne que nós temos. Eva não tinha, nem Adão tinha essa fraqueza. Então, Eva livremente, sem nenhum apelo corporal, ou seja, sem nenhuma tentação da carne, Eva, ouvindo o anjo decaído, diz não a Deus e desobedece a Deus. Ela tinha todas as forças e condições de vencer aquilo, porque ela não tinha fraqueza carnal, né? Então, Deus promete, depois desse não de Eva, que viria uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então aí a gente começa a entender o dogma da Imaculada Conceição e todos os outros dogmas da Virgem Maria. Para ser justo, Deus já concede à Virgem Maria que nascesse desde sua concepção fosse imaculada. Ela não tinha a mancha do pecado original desde a sua concepção. Por quê? Porque ela era aquela que ia, entre aspas, vingar a humanidade. Então ela teria que ter, por causa da justiça, as mesmas condições que Eva teve. Então a Virgem, nas mesmas condições de Eva, sem a concupiscência da carne, ela não tinha a tendência carnal ao pecado, ela é criada também em estado de graça, a Virgem desde a sua conceição imaculada. Então ela é colocada no lugar de Eva para a mesma prova de novo. Por isso que a igreja, lá nos primórdios da igreja, a patrística da igreja, os 400 primeiros padres da igreja, chamava a Virgem Maria de a nova Eva.
aquela que foi a mãe do novo Adão, que é Jesus Cristo, né? Então a Virgem nas mesmas condições. Ouve também o anjo, Gabriel, e diz sim a Deus. Então na Virgem se completa a promessa de Deus. Daquele instante em diante, a humanidade já está reparada. E ali Deus começa a preparar o sacrário onde o próprio Deus seria gerado. Já um sacrário imaculado. Por que tudo isso? Porque a igreja ensina também que o pecado original não é um pecado de culpa, mas de herança. Então, eu, por ser, por exemplo, eu tenho em mim, sou de carne, eu ouço como todo ser humano, o pecado original. No batismo a gente recebe a graça disso tudo, mas para se tornar filho de Deus. Mas nós passamos aos nossos filhos por herança o pecado original. Por quê? Porque a nossa carne tem essa marca. A carne da Virgem não poderia ter essa marca, porque ela ia gerar a carne imaculada do Filho de Deus. Eu estou fazendo essa pequena catequese só para a gente entender o porquê de toda essa cerimônia na Anunciação. Por que que o anjo se coloca trêmulo diante da Virgem? Porque ele já percebe nela a imagem e semelhança pura de Deus. Ela já estava cheia da graça, mesmo antes de Cristo ter morrido na cruz e lavado os pecados da humanidade. Ela já bebia do fruto da cruz antes dele acontecer no tempo cronológico, embora no tempo eterno é diferente. E é importante a gente ver que em Romanos 5, na carta de São Paulo aos Romanos, e isso é muito já usado pelos nossos irmãos protestantes, evangélicos e outras denominações pentecostais, porque lá em Romanos está escrito assim: todo homem pecou, porque de Adão até Cristo todos pecaram, e todos estão isentos e não têm acesso à graça de Deus. Está escrito isso em Romanos. Por que que isso não se aplica para a Virgem? Porque mesmo antes de Cristo morrer na cruz e abrir então o paraíso, o anjo de Deus a declara cheia da graça de Deus. E por isso que ela não se enquadra nesse versículo que os protestantes dizem. Na continuação ainda do capítulo 5 de Romanos diz: e todos foram justificados depois, com acesso à graça, depois da cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente percebe que mesmo antes, até de Jesus nascer, todo Deus e todo homem, a Virgem já é proclamada cheia da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Por isso que o mistério da encarnação de Cristo e o mistério da Imaculada Conceição da Virgem e todos os dogmas que estão em torno desses dois mistérios não podem ser separados, porque senão um tira o sentido do outro. Tudo é parte de um mistério de amor de Deus, de um só mistério de amor. Por isso eu não posso dizer que eu não acredito nos dogmas que a igreja diz sobre a Virgem e dizer que eu acredito em Cristo. Porque Cristo é também fruto da Virgem e a Imaculada Conceição da Virgem é fruto da paixão de Cristo. Para nós humanos é um pouco difícil entender isso, porque tudo para nós está na cronologia do tempo. E Deus está fora do tempo cronológico. É como a Santa Missa, por exemplo. Ela acontece uma vez só no Calvário e se perpetua nos altares do mundo inteiro. Mas não é outra missa, é a mesma missa. Só existe uma missa. Eu lembro uma vez que um protestante disse para o padre Roberto, fundador da Toca de Assis, disse assim para ele: olha, eu não gosto por que vocês não mudam a missa? Eu não gosto, que a missa é sempre repetitiva. Ele falou: a missa não é repetitiva, a missa é única, é a mesma. A igreja ensina
que se atualize o mistério, porque ela está fora do tempo cronológico também. E como isso tudo deve atingir a nossa vida? Lembra que eu falei no comecinho da nossa reflexão? A guerra entre Satanás e a Virgem? Uma guerra que nunca vai ser conciliável. Nunca vai ter uma conciliação entre a Virgem Maria e sua descendência e o dragão, a serpente e tantos outros nomes com sua descendência. E isso para nós, na nossa vida, deve ficar muito claro para nós que devemos exercer na nossa vida a filiação à Virgem. Recorrer a ela. Recorrer a ela. Vocês sabem que para Satanás é mais horrível e causa a ele mais medo a presença da Virgem do que a presença do próprio Deus. Não porque a Virgem fosse maior que Deus, de jeito nenhum. Mas porque Deus, ele sabe que é maior que ele. Deus foi quem o criou também. A Virgem não, a Virgem é uma criatura pequena, humilde. Como tantos outros que para ele, na cabeça de Lúcifer, tantos outros que ele derrubou, que ele tentou e conseguiu arrastar o pecado, e ela ele não consegue. Então, por causa da soberba dele, ter que se ajoelhar diante de uma ordem, de um suspiro da Virgem Maria, é mais doloroso do que ter que se ajoelhar diante do próprio Deus. Uma vez eu estava lá na Rua Mascote ainda, isso em 1995. Eu estava com o padre Marcelo Rossi, era recém-ordenado, era neo-sacerdote ainda, estava nos 3, 4 primeiros meses de ordenação. E eu estava com ele na equipe de intercessão, ele celebrava a missa e o povo vinha todo, e eu ficava naquela salinha para rezar pelas pessoas que passavam mal, por cura e libertação. Ele ficava lá. Eu e o tio Pi ficava lá, o Tó também. E aí chegou uma senhora lá, estribuchando lá, tudo aquelas coisas todas, né? E eu vi que trouxeram ela assim, por cima do povo, que não dava para passar, né? Aí chegou eu escutei as gritarias dela já no corredor, lá. Aí deixaram a moça lá dentro da salinha, né? E eu não tinha muita experiência nessa época, eu estava começando assim a rezar por cura e libertação. Eu vi a mulher completamente deformada, o rosto, né? E eu lembro que a senhora mais experiente da salinha, que era a Dona Yolanda, saiu e me deixou para tomar conta da salinha, né? E deixou a mulher lá comigo. Aí ela estava sentada numa cadeira assim, aí ela estava já normal, já com o rosto normal, porque a Dona Yolanda já tinha rezado para ela. Aí a Dona Yolanda saiu, eu fiquei com ela. Aí a Dona Yolanda falou: fecha essa porta por dentro aí, né? Vou sair, você fecha por dentro, o pessoal não ficar entrando. Aí eu fui até a porta para fechar, a hora que eu fechei a porta, a mulher gritou. Assim, minha alma saiu do corpo de medo, assim, eu fiquei paralisada, assim, não consegui nem olhar para ela. Aí a hora que eu olhei, ela estava com o rosto deformado de novo, toda torta, assim, coisa mais feia que eu já vi. Aí ela olhou para mim, ela gritou: olha o que eu vou fazer. E eu escutei, lá embaixo é a Avenida Santa Amaro, né, lá embaixo, e um carro entrou no ponto de ônibus, assim, bem na hora que ela falou: olha o que eu vou fazer. Eu escutei um carro derrapando, aquela batida, aquela gritaria de gente. Aí eu olhei para ela assim, fui quase que me arrastando até o altar, peguei lá, tinha um óleo bento, tinha sal, um monte de coisa lá. Aí eu fui tentando as coisas, tudo e nada funcionava com a mulher, meu. E eu completamente apavorado, paralisado de medo eu tava. O que eu fiz? Eu peguei uma imagem da Virgem Rosa Mística que tinha lá, pequena assim, e eu já era bem devoto da Virgem. E eu já tinha ouvido falar que Satanás não suportava nem ver a imagem da Virgem, né? Aí a hora que eu peguei a imagem da Virgem e vim em direção dela, ele começou a dizer pela boca da mulher: essa não, ela não. Aí ela foi jogada na parede assim, a mulher. Ela bateu as costas assim na parede, caiu sentada, já caiu boa. Já não sabia nem o que tinha acontecido. Já caiu completamente consciente. Tá? Aí coloquei a imagem lá, abri a porta rápido e chamei a Dona Yolanda.
Para voltar para lá, expliquei o que tinha acontecido. Depois eu fui informado que essa mulher, o padre Marcelo, rezava que ela tinha uma possessão. Ela tinha sido sujeita a magia de voodoo, coisas pesadas, magia negra pesada assim. E o padre já vinha 6 meses já rezando para ela já. E tinham deixado ela lá comigo, tinha acabado de entrar ali. Mas nesse dia eu pude ver pessoalmente a força da presença da Virgem diante de Satanás quando é uma situação real, né? Como é diferente. Eu fui criado, minha família, a maioria era católico de não ir para a igreja, né? E tem 2 centros de macumba que é da minha família, até hoje lá, que é dos meus tios, são tudo macumbeiros. E eu tinha muito medo de macumba, sabe, quando eu era criança. E eu lembro que uma noite eu não dormia, que eu tinha muito pesadelo, quase igual hoje. Aí, de repente eu vi na parede da casa da minha mãe a imagem da Virgem de Aparecida à noite. E ela não falava nada. E eu lembrava que era a Virgem de Aparecida, porque era naquele formato. E do lado dela estava escrita a oração do Pai Nosso, não estava escrita a oração da Ave Maria. Estava a Virgem, mas na parede da minha casa estava assim. E aí aquilo me acalmou, perdi o medo. Depois de um tempo, quando eu fiquei mais adolescente, que eu comecei a caminhar, eu tinha uns amigos que eram testemunhas de Jeová, que trabalhava comigo, né? E comecei a ir para os testemunhos de Jeová, né? Aí comecei a tudo que eu tinha em casa de Nossa Senhora, eu tirava. Aí eu peguei um dia, eu lembro certinho isso, um dia que eu peguei uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e quebrei e joguei fora, né? Joguei fora, mas aquela cena marcou muito a minha vida. E depois eu parei de ir lá, aí fui, e aí com o encontro do Reverendo Moon também, da seita messiânica. Aí meu pai não deixou eu ir, aí eu fui para a igreja da Congregação Cristã, né? Depois fui para a igreja Renascer e ficava assim, mas não queria nada com a Virgem. Mas existia um elo no meu coração. Eu nasci, já fui batizado lá em Aparecida, minha mãe me levou lá, né? Fui batizado lá. Existia um elo. Eu nem sabia disso nessa época, fiquei sabendo depois que eu tinha sido batizado lá. E tinha esse elo. Quando eu voltei para a igreja católica, que a tia Jane me convenceu de que Jesus estava aqui, eu quis estudar as coisas, eu queria entender tudo, né? Eu sempre fui de ler muito, de ver por quê, quem falou isso, onde que está isso, está onde isso na Bíblia. Aí fui aprendendo as coisas da Bíblia, fui estudar um pouquinho o grego, o hebraico, o aramaico, para saber o que Jesus falou, o que realmente ele falou, porque a tradução em português eu não acreditava muito na tradução em português, né? E fui vendo que as coisas batiam, né? Que as coisas tinham sentido. Comecei a estudar um livro do diácono Francisco Araújo, já é falecido, já deve estar no céu, um exegeta católico muito bom, que também tinha sido pastor batista e depois se converteu ao catolicismo por causa da Virgem Maria, né? E eu li toda a coleção de livros dele, escutei toda a coleção de fita cassete que ele tinha, assisti tudo que tinha de VHS dele, tudo. Todas as pregações sobre como ele se converteu da igreja batista, sendo pastor, com teologia, tinha feito teologia, tudo certinho, porque ele se converteu e ele explicava tudo o que ele foi pesquisar e como ele achou as coisas da Virgem. Então, depois desse voltar a Deus, até hoje, em todas as casas da missão, quando a gente vai abrir, ou quando eu vou para uma cidade nova, ou para um estado novo, que a gente vai fazer uma pastoral peregrina, ou abrir uma casa nova, como foi o caso de Moarama, de Brasil, sempre que eu vou a primeira vez para abrir missão, a primeira imagem da Virgem que eu vejo naquele lugar é a do Perpétuo Socorro. Aqui um dia eu joguei fora. Até hoje. Lá em Moarama, quando eu cheguei para conversar com o Dom Mamed, tinha um quadro enorme. Você lembra que tinha lá um quadro enorme da Virgem do Perpétuo Socorro? Todos os lugares que eu fui sempre tem. Eu vejo nisso como a Virgem quer dizer, eu estou com você, né? Eu estou com você. Aquele dia mesmo que eu senti muito ter jogado ela aquele dia fora. Fiquei até ruim, mas depois eu me convenci que eu tinha feito a coisa certa, sabe? Mas lá dentro eu sabia, aquilo me foi uma dor tão grande e agora é como se ela me amparasse a cada dia, dizendo, não, estou com você, eu que te trouxe aqui, por isso que você veio.
1995, 94, eu li aquele livro de São Luís de Montfort e fiz aquela consagração com essa mesma correntinha que está até hoje aqui na minha mão. Tá desde essa época aqui, nunca tirei. Nem para viajar, nunca tirei. Fiz 2 cirurgias, nunca tirei. Sempre aqui. E venho renovando sempre, todos os anos. E experimentei momentos bons e ruins nessa caminhada. Mas eu nunca fiquei sem o amparo da Virgem. Eu lembro uma vez, em 2001, quando eu me afastei um pouco de Deus, voltei a lutar, voltei a dar aula em 2001. De 2001 até 2004 eu voltei a lutar, voltei a competir. E eu lembrava que eu tinha ouvido uma frase do Padre Antônio Maria que dizia: os servos de Maria jamais perecerão, né? Servus Mariae nunquam peribit, em latim. E eu tinha isso no coração. Então, mesmo ali um pouco afastado do meu coração, eu sabia que estava sendo cuidado por ela. E de fato eu sentia a presença da Virgem. E quando o Jonatas nasceu, meu filho, nem sei onde está o Jonatas, ele está aqui prestando atenção, mas ele estava brincando. Quando o Jonatas nasceu com 6 meses. E eu e a Vanessa já tínhamos perdido 2 filhos. Tinha nascido o Isaac, morreu de paralisia, como que chama mesmo? Amiotrofia espinhal progressiva. Depois nasceu a Catarina, também morreu da mesma doença. E depois nasceu o Jonathan. O Jonathan nasceu com 6 meses, com 800 gramas. E aí os médicos lá da USP acharam que ele tinha o mesmo problema que os outros nenéns que tinham nascido, né? E que com o tempo ele ia ir paralisando, né? Até vir a falecer. E naquele dia lá, assim, eu já estava meio que conformado que era mais um nenê que Deus ia levar, né? Aí eu vi ele era até transparente, a pele dele, assim, sabe? Parecia uma lagartixa, tão pequenininho assim, na barriga transparente. Tão pequenininho, nem estava formado. E aí os médicos vieram conversar comigo lá fora, a Vanessa estava lá dentro ainda. Aí falaram para mim que o nenê tinha nascido com o mesmo problema que os outros nenês e que duraria ou poucas horas ou poucos dias. Falaram para mim isso, né? E eu sentei ali, meio desiludida assim, e comecei a rezar o rosário. Estava rezando o rosário ali na sala de espera da USP. E eu ouvi a Virgem Maria falar comigo. Ela veio e me disse no meu ouvido, falou assim: ele vai ficar bom, ele não vai morrer, e nunca mais você vai enterrar um filho seu. Ela falou para mim. E aí eu fui e falei para a Vanessa, falei: ele não vai morrer, ele vai viver, né? E contra tudo que os médicos podiam imaginar, ele começou a melhorar. Você está aí, hoje está maior que eu, né? Está grande, e eu vejo ele tocar violão. Ele tem problema auditivo, e mesmo assim ele toca violão, ele toca com um dom extraordinário de Deus. É uma pessoa muito boa. Ontem mesmo ele foi fazer pastoral sozinho, que eu sempre mando para ver a reação dele, eu quero que ele se acostume a cuidar. E ontem eu vi um irmão cheio de bolha embaixo do pé, porque estava quente o asfalto, né? Aí pedi pro Jô ir lá levar um chinelo para ele. E aí o Jô foi levar, o irmão abraçou ele, começou a chorar. Aí disse para ele que Deus está com você. Falou ontem para ele. Falou: Deus está com você. Falou: Deus está próximo de você. Deus cuida de você. E tudo isso vem pelo coração da Virgem. Quando a Maria também quando a Vanessa ficou grávida da minha filha caçula, a Maria, mesma coisa. Porque os outros nenês que tinham a doença, quando dava 4, 5 meses de gestação, eles já paravam de se mexer na barriga, começavam a diminuir, começavam a se mexer menos. E aí a Vanessa estava um dia em casa, mas estava deitada assim, e ela sentiu que a Maria parou de mexer. Aí começa a voltar todas aquelas coisas na cabeça, e começou a chorar, ficou chorando. E eu lembro que eu fechei os olhos e lembrei da voz da Virgem, me dizendo que não, né, que ela ia ficar bem. E eu vi o rosto da Maria Roberta. Ela nem tinha feito ultrassom ainda, não sabia se era menino ou se era menina, mas eu vi
o rosto e o nome dela, Maria Roberta da Santíssima Trindade, que é o Vaz, que é o nome dela. E aí eu vi e falei para a Vanessa, não, ela vai nascer, vai ser uma menina, vai chamar Maria. Nossa Senhora me mostrou isso. E aí eu botei a mão na barriga da Vanessa e disse para ela, falei, Maria Roberta, em nome de Jesus Cristo, se mexe agora para que a sua mãe não fique assustada. E na mesma hora ela bateu, ela começou a bater na barriga, né? Então, eu estou partilhando tudo isso, coisas que eu não falo quase, não sei se vocês já tinham ouvido, as irmãs tinham ouvido eu falar isso, só as mais antigas, né? Eu não falo muito isso, não gosto muito de coisas, de dizer assim, mas senti hoje nesse dia para explicar como deve ser a nossa vida, a nossa proximidade com a Virgem Maria. Não há céu sem a Virgem. Não há. Não tem como. Todos passarão pelas mãos dela. Os que a veneraram nesse mundo e até os que não a veneraram, mas amaram as pessoas, foram pessoas boas, amaram Jesus, fizeram o bem, também eles vão ter grande surpresa ao ver no céu, abrindo as portas do céu, também para esses protestantes, para os que não são cristãos, mas que tiveram o coração aberto a Deus, todos vão entrar por essa porta que a Virgem vai abrir. A Virgem vai abrir. E ela não vai jogar na cara, você não acreditou agora, quem está aqui na porta? Né? Não vai. Não. Ela vai fazer como tem feito comigo, né? Sempre eu vejo lá a Virgem do Perpétuo Socorro, para lembrar aquela vez que eu neguei. Mas para mostrar assim, eu não me magoei com aquilo. Eu quero te mostrar que em toda a tua vida eu te acompanho. Então com você aqui, e se você está aqui porque eu fiz questão de te trazer, para que aquela dor não te doa mais. Não doa mais. Então, tenhamos assim uma intimidade com a Virgem Maria. Uma amizade de acreditar que ela nos assiste, que ela está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.